fórmula da resistência de via aérea. Só lembrando que a resistência de via aérea ela é dada por centímetros de água por litros por segundo. O valor normal é em torno de 4 a 8 centímetros por litros por segundo. Porém, podemos tolerar até 10 centímetros de água por litros por segundo, tá? E a fórmula da resistência é: resistência de via aérea é igual à pressão de pico. Lembrem-se da diferença para a gente poder ter um movimento, né? Se não há movimento, se não há fluxo, não há resistência. A gente não viu lá no começo que a fórmula do fluxo é fluxo, diferença de pressão sobre a resistência. Então, se não há fluxo, não há resistência. Então, se a gente tem aqui pressão de pico menos pressão de platô, a diferença de pressão gerando essa entrada de ar na via aérea do meu paciente dividido pelo fluxo. Lembre-se que o fluxo ele é dado por litros por segundo. Tá, Cíntia, mas na prática, né? Eu costumo ver muitos vídeos que trazem até aqui, né? Então, tá aí o depois. E como eu calculo na prática, como funciona, que é realmente o intuito desse canal, é o intuito dos vídeos que eu faço para você. Como que faz, Cíntia, na prática? Então, vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui. Paciente em ventilação mecânica invasiva, com tubo orotraqueal, na modalidade ventilação por volume controlado, com volume controlado de 400 ml, fluxo de 33 litros por minuto, pressão de pico de 25 centímetros de água, pressão de platô 18 centímetros de água, PIP de 5 centímetros de água, frequência respiratória 14 impulsões por minuto e uma fração inspirável de oxigênio de 50%. Calcule a resistência de via aérea desse paciente. Então, passo 1, primeiro que nós vamos fazer, transformar litros por minuto em litros por segundo, porque lembra que no cálculo da resistência, a unidade de medida é centímetros de água por litros por segundo. Muitos ventiladores, uma coisa que eu já chamo a atenção para você é observar no ventilador que você está operando, é como ele dá esse fluxo para você, esse valor do fluxo para você. Ele dá em litros por minuto, ml por segundo, ml por minuto. Qual é a unidade de medida do fluxo que o ventilador que você opera está lhe trazendo, tá? Na maioria dos ventiladores, eles trazem como litros por minuto, ok? Então, se você tem aqui, como no caso do nosso exemplo, se você tem um fluxo de 33 litros por minuto, primeiro a gente vai precisar transformar, converter esse litros por minuto em litros por segundo. E como que a gente vai fazer isso daí? Então, a gente sabe que 60 litros... Então, primeiro a gente vai transformar 60 litros por minuto em litros por segundo. Cíntia, mas por que 60 litros por minuto? Porque fica mais fácil para o cálculo. Vamos lá, me acompanha aqui. Eu tenho 60 litros, né? Então, observando aqui esse primeiro cálculo. 60 litros... E 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou pegar 60 litros dividido por 60 segundos. E aqui eu tenho 1 litro por segundo. Então, eu sei que 60 litros por minuto é igual a 1 litro por segundo. Sabendo disso, eu coloco numa regra de 3. Se 60 litros por minuto equivale a 1 litro por segundo, 33 litros por minuto equivale a quanto? Aqui nessa regra de 3, trouxe um valor aqui para mim de 0,55 litros por segundo. É só pegar esse valor e jogar na fórmula da resistência. Vamos ver como é que fica. Então, aqui, resistência de via aérea é igual a pressão de pico menos pressão de platô dado em centímetros de água sobre o fluxo dado em litros por segundo. Então, eu tenho pressão de pico de 25 menos pressão de platô de 18 dividido por 0,55. Resistência de via aérea é igual a 7 dividido por 0,55, que vai dar uma resistência de 13 centímetros de água por litros por segundo. Então, lembrando que o tolerável é até 10. O nosso paciente aqui do nosso exemplo deu 13. Cíntia, mas em que momentos a gente pode detectar o aumento dessa resistência nos pacientes em ventilação mecânica, nos pacientes que a gente está monitorizando? Então, vamos lá. As principais causas de aumento de resistência de via aérea é o quê? Diâmetro do tubo. Então, lembre-se que o tubo ele tem que ser proporcional
a altura do paciente. Então, deve ser realizado um cálculo de acordo com a altura desse paciente para que seja escolhido um tubo com um diâmetro adequado. Mas, normalmente, mulheres, né, mas depende muito, que a gente tem mulheres que têm um tamanho, né, que tem uma altura, uma estatura mais elevada, mas, normalmente, um tubo orotraqueal entre 7,5 a 8 são utilizados em mulheres, e no máximo ali até 8,5, e tubos para homem 8,5, 9, tá? Mas, claro, depende da estrutura física do seu paciente também. Então, o diâmetro do tubo, a presença de secreção na via aérea do paciente, a presença de obstrução de tubo, secreção rolhosa obstruindo o tubo, nós vamos ter aumento de resistência, e também a presença de broncoespasmo. Então, lembrem-se que o raio, quando a gente viu lá na parte da fisiologia, que o raio elevado à quarta potência ele vai influenciar muito no fluxo e, consequentemente, na resistência. Se eu tenho uma redução desse raio, uma redução do diâmetro da via aérea ou do tubo por uma obstrução, eu vou ter aumento dessa resistência. Então, a gente precisa o quê? Monitorizar, né, fazer a monitorização da mecânica respiratória desse paciente, e, à medida que a gente identificar uma resistência de via aérea aumentada, é preciso investigar a causa base que está levando esse aumento de resistência e fazer a correção. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado, porque isso era uma dúvida minha também, logo no começo. Como eu falei para vocês, eu via os vídeos e, assim, na prática eu não me ensinava, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu faço o cálculo passo a passo? E esse é o intuito desse vídeo, tá? Trazer para você um conteúdo mais prático possível para que eu possa te ajudar na tua rotina na UTI. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!